Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, dando continuidade ao nosso estudo, a série de estudos acerca das cartas que foram escritas por João, endereçadas às igrejas da Ásia Menor, descritas no livro de Apocalipse. Eu comentei, e até mesmo na chamada desse estudo, dessa série de estudos, eu falei que essas cartas elas possuem um sentido muito mais profundo do que apenas cartas doutrinárias, eclesiásticas enviadas para igrejas que existiam na Ásia Menor. Elas possuem um sentido profético e espiritual que vai além do tempo de João, daquele momento que ele escreveu. No primeiro vídeo eu falei sobre a igreja de Éfeso, ou seja, o período profético que compreendia a igreja de Éfeso, ou a carta à igreja de Éfeso. Nessa segunda palavra eu vou falar sobre a carta à igreja de Esmirna e sobre a cidade de Esmirna. O período de Éfeso ele foi desaparecendo à medida que os apóstolos foram morrendo. O último a morrer foi João, que estava desterrado, estava preso na ilha de Patmos, e ele quem escreveu as cartas. A grande luta da igreja de Éfeso foi estabelecer a doutrina. Eu falei isso no outro vídeo. A igreja de Éfeso foi a igreja primitiva, ou seja, a igreja apostólica. A intenção do inimigo, do adversário, era misturar a doutrina sã com falsas doutrinas dentro da igreja, mas não conseguiu. Nesse período da igreja de Éfeso, os apóstolos resistiram com as experiências e os sinais que eles viveram. Já o segundo momento, a carta à igreja de Esmirna, remete a um outro sentido profético, a um outro momento profético. Período esse que compreende entre aproximadamente os anos 98 e 100 aos anos 310 e 323 da nossa era, DC, depois de Cristo, de acordo com historiadores. Como era a cidade de Esmirna? A cidade de Esmirna era uma cidade pagã. Ela adorava Eros, Cibele, Ceres e até mesmo os Césares eram seus deuses. Nessa cidade era disputado os Jogos Olímpicos e o vencedor recebia a coroa de César. Paulo faz menção disso, dizendo que a salvação é comparada com aquele que corre nos estádios, que deve fazê-lo correndo e vencendo, para receber no final a coroa da glória. Durante o período de Esmirna, os cristãos eles eram mortos para alegrar o povo. E o povo se aglomerava, irmãos, nas arenas para assistir esses espetáculos de horror no formato de jogos. Os corpos dos cristãos eram pendurados em postes, eles eram queimados vivos para servirem de tochas para alumiar os estádios. Imagina só que cena terrível, mas era o que exatamente acontecia. Fica aqui uma referência ao livro de John Foxe, o livro dos mártires, e também ao filme Paulo, o apóstolo de Cristo. São duas menções claras desse período de Esmirna, onde a igreja foi perseguida, onde os cristãos foram massacrados, mas não negaram o nome de Cristo. Cada jogo que acontecia precedia por um espetáculo onde os cristãos eram mortos e devorados por leões, cerrados ao meio, queimados vivos, crianças vestidas de peles de ovelhas oferecidas aos animais famintos. Isso tudo era proporcionado pelos Césares. Cada César teve isso como uma espécie de diversão e distribuía nesse período alimentos e presentes ao povo. Aqui surge a expressão: o povo gosta de pão e circo. Esse era o contexto histórico, o contexto da cidade de Esmirna, o contexto daquela sociedade. Agora, quando trazemos isso para o ponto de vista da carta de João, o nome Esmirna ele deriva da palavra mirra, porque a igreja ela foi mirrada pelas 10 ondas intensas de perseguição que foram levantadas contra os cristãos. Ondas essas que se deram entre o governo de Nero e Diocleciano. Podemos dizer que foram 10 imperadores que massacraram os cristãos em arenas, queimaram e os perseguiram. Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Cômodo, Filipe, Décio, Valeriano, Galério e Diocleciano. Daí vem o nome Esmirna, como eu falei, que é mirra, ou seja, o perfume exalado através de uma planta que é moída, prensada. Literalmente, os cristãos foram dizimados nessa época, ao ponto de ser cunhada uma moeda comemorativa, onde estava escrito Nomine Christiano, Delecta Est, que traduzido do latim significa o nome dos cristãos foi apagado. Mas esse intento não foi alcançado. Embora o adversário tivesse movido o coração desses 10 imperadores para fazer sumir os cristãos da face da terra, os mensageiros eram mortos, mas a mensagem ela continuava viva.
Os mensageiros eram queimados, entregues às feras, mas a mensagem, ela multiplicava. Por isso que o Senhor Jesus disse que se o grão de trigo caísse no chão e não morresse, ficaria só, mas se morresse, daria muitos frutos. Cada grão de trigo caiu no chão e morreu, humilhado nas arenas, um espetáculo de horror, a morte dos mensageiros, mas a vida da mensagem e a vida que havia na mensagem continuou. Quanto mais se espremia aquela mirra, mais perfume ela exalava. Por isso o nome Esmirna. Os detalhes interessantes da carta de João é que ele diz que era uma igreja pobre, ou seja, não tinha bens nem propriedades, a única riqueza era o Senhor. Como eu falei, ela teve perseguições intensas. Se em Éfeso o adversário ele agiu contra a palavra de Deus, ou seja, contra a doutrina, em Esmirna a ação dele foi contra os cristãos. Já não era mais contra a palavra, mas sim contra os mensageiros, como eu disse. Então, já que ele não conseguiu deturpar a mensagem, ele tentou matar os mensageiros. É interessante que eles morriam nas arenas, eram crucificados, cantando louvores, e nas cercanias de Roma já não tinha mais árvore para se fazer cruz, postes ou fogueiras. Existem diversos relatos históricos, inclusive o livro de John Foxe, como eu mencionei, o livro dos Mártires, fala sobre isso. Alguns detalhes da carta saltam aos olhos. O Senhor Jesus ele se apresenta com certezas para confirmar a fé dos seus servos. Ele afirma que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, que foi morto e reviveu, para que eles tivessem a certeza da vida eterna. Também diz o texto em Apocalipse 2:9 que o Senhor conhecia a pobreza deles, mas eles eram ricos. Essa era a situação, era a condição daquela igreja. E era o período profético de perseguição e de morte física por guardar a palavra de Deus. E trazendo essa carta à igreja de Esmirna para dentro das parábolas, e eu mencionei isso na chamada desse estudo, sempre trabalharei com a carta às igrejas, com as parábolas do reino e com a operação do Espírito Santo. Se em Éfeso a operação do Espírito Santo era o Espírito do Senhor e a parábola do reino foi a do semeador, como eu falei no outro vídeo, em Esmirna o Espírito é o de sabedoria e a parábola do reino é a parábola do trigo e do joio. E por que a parábola do trigo e do joio, descrita em Mateus 13, do versículo 24 ao 30? Porque enquanto os homens dormiam, o inimigo vem e lança o joio. Essa expressão, enquanto os homens dormiam, ou seja, depois que os apóstolos foram mortos, o inimigo vem e lança o joio. Ele tenta lançar a falsa doutrina, que não conseguiu lançar em Éfeso. Então a mistura do joio e o trigo fala de uma mistura entre a falsa doutrina com a verdadeira. Também houve essa tentativa do período de Esmirna. Se no período profético de Éfeso a semente foi lançada, no período de Esmirna foi feita uma divisão entre o joio e o trigo. Aqueles que realmente serviam ao Senhor e aqueles que não serviam. Nas provações é feita uma distinção entre aqueles que conhecem a Deus e aqueles que são apenas crentes, entre os servos e os crentes. Há uma grande distinção. A história registra até o testemunho de Policarpo, um servo que foi queimado vivo aos 86 anos, preferindo morrer a negar o Senhor Jesus. Ou seja, com 86 anos, ele preferiu morrer de uma maneira terrível a negar o Senhor. E por fim, para finalizar, trazendo essa carta para dentro da operação do Espírito Santo que havia em Esmirna, se na igreja de Éfeso a operação era o Espírito do Senhor, na igreja de Esmirna era o Espírito de sabedoria. A sabedoria que foi dada a essa igreja fez toda a diferença, para que eles entendessem, para que eles compreendessem, eles tivessem um conhecimento de que tudo aquilo era passageiro, de que todo aquele sofrimento cessaria, de que havia algo muito maior para eles na eternidade, no pós-vida. E essa sabedoria, essa operação do Espírito do Senhor de sabedoria, fez com que mesmo aquela igreja sendo uma igreja pobre, fosse uma igreja rica, porque tinha sabedoria vinda da eternidade. A promessa final para aquela igreja é: dar-te-ei a coroa da vida. E não era a coroa dos Jogos Olímpicos, que durava somente um dia. Era a coroa que duraria para todo sempre. Uma outra promessa que o Senhor deu foi: não sofrerás o dano da segunda morte. O dano da primeira morte eles sofreram, quer fosse pelo fogo, quer fosse pelos leões, pelas feras, pelas crucificações. Mas o dano da segunda morte, ou seja, a morte da alma, esse dano eles não sofreram. Esse sofrimento eles não experimentaram. Se morreram para essa vida com grande sofrimento,
nascer em grande alegria para a vida eterna. No próximo vídeo, eu falarei acerca da igreja de Pérgamo e como o adversário conseguiu corromper o cristianismo genuíno e misturar aquilo que era santo com o profano. Que Deus abençoe os irmãos, a paz em Jesus.